A história de Dimas é bem interessante. Ele era de família nobre. O pai dele foi traído. Mataram o pai dele e jogaram no barranco como se fosse um qualquer. Aí ele pegou e se vingou de todos. Aí depois ele virou ladrão para sobreviver. Então tem toda uma história por trás. Sim. Todo personagem tem uma história por trás. Nós, enquanto teólogo, eu não fico só naquilo que fala a Bíblia. Tem toda uma história por trás. Hoje a igreja prefere Barrabás do que Jesus? Não. Barrabás não dá lucro, não. Mas esse Jesus que eles querem é o mesmo Jesus de antes? Como que é esse Jesus? Não, o Jesus, por isso que você fala enquanto igreja católica ou igreja protestante? Protestante. Não, o Jesus que eles querem é o Jesus vencedor, não é o Jesus da cruz. O Jesus da cruz é aquele parente que eu não gosto, que é envolvido com droga, então eu não falo que eu tenho. Mas eu tenho esse Jesus, entende? Pode crer. Todo mundo tem um parente que é drogado, mas não fala sobre ele, que é o Jesus miserável, o Jesus criminoso, o Jesus criminalizado, o Jesus abandonado, o Jesus desfigurado. Sim. Quem tem um parente que passou pela droga ou passa, sabe o que é isso. Esse Jesus eu tenho vergonha de falar, mas esse Jesus faz parte da minha constituição enquanto ser humano. Porque aquele Jesus não nasceu flagelado. Sim. Tanto que talvez a cena mais bonita do filme do Mel Gibson é quando ele olha Maria, e Maria não olha ele naquele flagelo, ele olha ele pequeno. Tanto que quando a mãe olha um filho drogado, ela não vê aquele drogado, ela, puta, é meu bebê. Isso é humanizar. Sim. Então, infelizmente, boa parte de algumas igrejas não pregam Jesus humano, Jesus compaixão. Prego Jesus glória. Mas para ter glória precisa cruz. Para ter farinha precisa quebrar o trigo. E a igreja católica prega diferente? Uma parte dela, sim. Precisa pregar. Não precisa pregar, precisa viver. E aí você vai entender, por isso que a escolha de Papa ela tem sempre um significado histórico. O mundo, Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou. Mudou o mundo. Sim. João 23, a igreja tem que se abrir. Abriu o que o povo falou? Não existe o demônio, Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou na igreja. Satanás está aí. E aí vem o Papa João Paulo, sorri. Mesmo com o demônio, com a vida dura que nós temos que sorrir. Porque a vida não é só dor. E aí depois vem o Papa João Paulo II. Eu preciso me comunicar com os outros. Papa filósofo. Um Papa que viveu os horrores da Segunda Guerra, nazismo, todos os amigos morreram, acerto uma. E viveu também os horrores do comunismo, a ideia comunismo no leste europeu, Stalin. Tanto que quando ele vai em Cuba lá com o presidente americano Reagan, e fala, Fidel, vim aqui. Ele vai lá. E aí depois, quando ele morre, eu preciso de um Jesus. Eu preciso falar quem é Jesus. E em contrapartida, ele escreve uma encíclica, Deus carita est, ou seja, Deus é amor. Qual que é o amor de Deus? O amor eros, o amor que deseja. Não é amor incondicional. Mas tudo isso que você falou sobre a Igreja Católica não contradiz todo o poder que eles têm e como instituição? Porque esse discurso é porque na prática é outra coisa? Não vejo que contradiz. Não vejo que contradiz. A comunicação é uma coisa positiva, mas a prática é uma coisa pilhadora de dinheiro, retentora de poder. Pega na África. Qual as maiores instituições que cuidam de pessoas na África? Pertence a que instituição? Missionária. Mas a desgraça da África também começou através do catolicismo também. Através das missões da Europa, que dividiu os reinos, as tribos e fez o povo brigar contra o povo. Sim. O povo escravizar o próprio povo. Então, eles causaram a desgraça para agora cuidar. É assim, por exemplo, não pode ser essa parada, tipo... É necessário ter um miserável para mim poder ajudar para mim ficar bem na foto? Não, muito pelo contrário. Contradiz aquilo que diz a Bíblia, usando o termo bíblico João 10. Eu vim para que todos tenham ouvido e tenham abundância. Só que assim, quando você pega essa ideia de poder, o problema não é o que a Igreja Católica tem.
Não é isso. Tem lá as igrejas. Está lá aberta. Né? Vai, vende aquele ouro todo. Aquilo lá não pertence mais à igreja, pertence ao mundo. Agora, o que talvez o grande problema seja aí a questão da educação, abrir mais a educação para o povo, porque ela ainda detém a educação. A educação de qualidade pertence a eles. Aí talvez seja um discurso contraditório. Por isso que o Papa, o Bergoglio, faz tanto alvoroço. Por quê? Porque ele vai contra isso. Eu não quero ouro. Entende? Aí eu quero partilhar. Sim. O que por isso sobre o nome dele de Papa não é por acaso. Quando o pai de São Francisco fala assim, até a roupa que você tem é minha. Eu que comprei. O que ele faz? Ele tira a roupa em público. No eu vim, no eu vou. Entende? Então, nós, por isso que pede muito perdão e ele está indo batendo forte uma coisa que é a questão da pedofilia. Sim. Não tem que bater. Mas, Sim. Mas é uma coisa que eles mesmos, uma época, esconderam. Não ele, esse fato, a questão. A igreja em si, uma época, escondeu, acobertou, gastou muito dinheiro com advogado, com promotor. Isso. Para esconder. E agora, sabe, isso que é meio... Mas o próprio Jesus fala isso. Não há nada coberto que não venha a ser descoberto. Minha avó é mais categórica. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Isso é básico. Uma hora aparece. Então, essa questão. Mas aí quando a gente fala sobre assim, é muito complicado, porque uma das coisas que a gente tem que tomar no discurso é o anacronismo. O anacronismo. Como assim? Eu julgar, por exemplo, o que eu fiz com 14 anos, agora com 40. Pode crer. É uma outra mentalidade, é uma outra visão de mundo. Se eu tivesse, né, o auge, talvez aquele autor brinca com o curioso caso de Benjamin Button, né? Ou seja, chegar aos 25 com a consciência de 80. Olha que maravilha. Você com 25 anos, saudável, com a consciência de 80, com dinheiro de 80 anos. Com toda a vitalidade. Mas nesse caso a gente está falando de uma instituição milenar, né? Mas os homens não são milenares. Uma instituição mas ela tem todo o seu dogma, ela tem toda então, o seu aparato, quando né? nós falamos em dogmas, então nós temos alguns dogmas. Imaculada Conceição é um dogma. Nossa Senhora é virgem. Pronto. Isso é um dogma. O dogma da igreja tem a ver com espiritualidade, não com material. Entendeu agora? Dogma é isso. Sim. O que é um dogma? É uma verdade incontestável. Uhum. Então, uma verdade é algo que se acredita, não é algo que se possui. Aí complica. Entende? Pode crer. Então, o dogma é isso. Quer ver outro dogma? Infabilidade papal. Isso dá um problema da bexiga. O Papa, enquanto homem, erra. Enquanto o Papa, não. Colocou o chapéu de Paquita e falou ex cátedra, não erra. Ali todo mundo é obrigado a obedecer. Ou foro privilegiado? Não. Não. Foro privilegiado é algo que... Lá, na função do cargo, eles também não podem ser presos. Eles podem falar o que quiserem, que eles têm essa proteção jurídica. Por isso... O Papa, a partir desse momento, ele também tem essa proteção, ele pode falar o que ele quiser, porque ele não na crença católica, não. Quando ele coloca o chapéu de Paquita lá, que por sinal é um chapéu de um sacerdote persa, né? Já viu a mitra? Não. Ela é aberta no meio. Aqui é aberto, assim. O Antigo e Novo Testamento. Quando ele coloca aquilo ali, acredita-se que recebe o Espírito Santo. Então ali ele está falando em nome da igreja, em nome do Espírito Santo. Agora, enquanto ele fala, enquanto Papa, ele pode errar. Agora, enquanto é uma crença que a igreja... Isso é um dogma. Só acredita quem faz parte. Sim. Entendeu? Então, enquanto instituição erra. Por que erra? Porque é homens.